Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Márcia Mafra, eu sou sócia proprietária da Mafra Gestão e eu estou aqui no TrioCast. É o segundo episódio que nós vamos gravar com uma personalidade em destaque aqui no Trio Ribeirão, que vocês vão adorar o trabalho dele. Ele chama Lucas Oliveira, da LXM Franchising. E ele vai contar detalhes sobre a trajetória dele, os produtos, vocês vão adorar. Vamos lá? Lucas, então, por favor, seja bem-vindo ao TrioCast, o nosso segundo episódio. E eu gostaria de conhecer um pouquinho mais você, a sua história, por que a empresa. Conta um pouquinho pra gente. Márcia, primeiramente, muito obrigado, tá? É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer contribuir, né, com esse projeto de vocês, falar um pouquinho também do nosso trabalho, da nossa empresa. Eu costumo dizer que eu sou um mineiro meio nordestino, mas que mora muito tempo em São Paulo, né? Pode perceber o sotaque aí. Minha mãe é nordestina, eu sou do norte de Minas, uma cidade chamada Salinas, de 30 mil habitantes, já chegando na Bahia. Mas em 2014 eu tive a oportunidade de conhecer Ribeirão Preto, né? Há quase 10 anos atrás. Então, você adora a diversidade, pelo visto, né? Ó, já deu para perceber. Adoro mudar, viu, Márcia? Adoro mudar, né? Nesse período aí foram grandes mudanças, né? E é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, tá? Explicando um pouquinho quem é o Lucas, né? Eu sou um filho abençoado de Deus, né? Um cristão apaixonado pela fé, né? E eu costumo dizer que o meu maior patrimônio é minha esposa querida e meu filho, né? Não muito diferente de algumas histórias, Márcia. Filho de pais muito simples, com limites, né, e restrições no que diz respeito a estudos. A minha vida não foi de fome, de miséria, mas foi de grandes dificuldades, né? Então, para estudar, eu tive que me mudar muito jovem, aos 15 anos. Me formei em engenharia, né? Na verdade, eu tenho 3 graduações em engenharia. Sou pós-graduado, tenho MBA pela FGV hoje. Mas foi uma trajetória de bastante desafio, de muita proatividade, de muita luta, de muita determinação, digamos assim. Olha, então eu vou aproveitar o gancho do Lucas aqui. Ele está falando que teve muita determinação e, ao mesmo tempo, muitos obstáculos, né? Sim, E o que te motivou ele ter essa garra toda, né, Lucas? Conta aí pra gente. sim. O que te motivou a não desistir? Bom, eu acho que sonhos, né, Márcia? Se você tem sonhos e luta por esses sonhos, você enfrenta obstáculos, você supera desafios, né? Então, quando eu fui estudar, foi assim, né? Eu tive restrições para estudar numa faculdade particular, então eu tive que passar por uma série de desafios para estar lá dentro. Não tinha dinheiro para me bancar em uma cidade vizinha, não tinha dinheiro para ingressar e pagar mensalidade, mas meu pai sempre me incentivou, vai que vai dar certo. Mas eu sempre tive um sonho de construir algo maior, que pudesse ultrapassar o meu desfrute, que pudesse, de alguma forma, ser desfrutado pelas próximas gerações, né? Então, ao longo de todos esses anos, em 2010, eu ingressei no mercado financeiro por uma necessidade. Eu lembro como se fosse ontem, Márcia. Eu tinha alguns aluguéis atrasados, né? Em 2010, eu estava me formando em engenharia e meu pai falou, olha, eu não tenho mais como te ajudar, você vai ter que se virar. E aí eu saí para buscar, né, emprego, oportunidade e acabei batendo numa instituição financeira. Nessa instituição financeira, eu me lembro como se fosse ontem, o gerente olhando para minha cara e falando, olha, você não serve para estar aqui, você não se veste adequadamente, você não sabe falar, você não tem experiência. E eu vi ele rasgando o meu currículo assim na minha frente, né? Falta de respeito, não? Foi. E é engraçado que tinha um vidro grande, e quando eu saí pelo vidro dessa instituição, assim, eu olhei para dentro, eu vi ele rasgando de fato o currículo e jogando no lixo, né? E ao chegar em casa,
a minha namorada na época, que hoje é minha esposa, nós estamos juntos há 12 anos, ela virou e falou, por que você não vai de novo? Eu falei, tá, dessa vez eu vou colocar uma roupa diferente e vou tentar ir diferente. E pela segunda vez ele rasgou o meu currículo e falou, olha, eu já te falei que não faz sentido nenhum. E te reconheceu. Não tem perfil para estar aqui. E eu chegando em casa, eu lembro que ela, pela terceira vez, a minha esposa me incentivou e falou, olha, algo me disse que você tinha que estar lá. E você acha que é preconceito? Eu acho que foi preconceito pela aparência, preconceito pelo sotaque, preconceito pela simplicidade, né? Há 14 anos atrás eu era muito simples, mas muito simples no jeito de falar, no jeito de se portar. Eu não tinha postura e poder de comando, né? Coisas que você aprende No decorrer, né? E aí, Márcia, é muito legal que pela terceira vez, o que eu fiz? Peguei um ônibus e fui a 220 quilômetros na casa dos meus pais e virei pro meu pai tinha um Palio. E eu falei, pai, você me empresta um carro para eu poder ir numa entrevista, né? Porque eu sabia, eu consegui identificar que eles viam todos que chegavam. Eu falei, olha, se talvez eu chegar com aparência melhor, com um carro, ele vai me dar uma oportunidade. E eu lembro que meu pai falou, você não precisa de carro para um emprego, né? Mas com muita luta ele falou, pode pegar o carro. E aí eu fui, Márcia. E pela terceira vez ele falou, você não tem perfil para estar aqui. E eu falei, caramba, 3 vezes. Eu confesso que eu tinha desistido, né? E aí, um supervisor na época, me recordo o nome dele até hoje, Moreira, ele falou, ô menino, você é muito determinado, muito teimoso. É exatamente assim que precisa ser para vender esse negócio, para vender produtos financeiros. Então eu vou falar com o gerente, eu quero você no meu time. O engraçado é que quando ele falou isso, né, veio uma mistura de sensação, né, de conquista, de não ter desistido. Mas o legal disso tudo, Márcia, é que 3 meses depois eu era o supervisor da unidade. 1 ano e meio depois eu era o melhor supervisor de equipe do Brasil. E ao longo de 4 anos, né, de 2010 até 2014, eu me tornei o gerente da unidade de Ribeirão Preto. Em 2016, eu me tornei o executivo mais jovem dessa instituição, com 26 anos de idade. 8 anos depois, eu comandava mais de 1.500 pessoas. Eu abri mais de 17 unidades em todo o território nacional. Treinei mais de 1.500 vendedores. Escrevi um livro sobre finanças. Escrevi um segundo livro sobre vendas. E hoje, nessa linha do tempo, eu resolvi replicar todas essas experiências, todas essas frustrações em um modelo de negócio. Olha só. Como o Lucas está dizendo, pessoal, lembra sempre que o primeiro não significa definitivo. E às vezes você já desiste, né, como empresário, não, eu realmente levei um não, eu tenho que desistir. No meu caso foi muito parecido, mas porque eu morava numa usina, né? Nossa. Os meus pais também são simples. Sim. Minha irmã tá quase 30 anos na usina, meu pai se aposentou com 35 anos na usina e eu não trabalhei na usina, né? Olha só. Eu fui dar aula com 14 anos de DOS, Windows, então você já imagina, já tá anunciando a minha idade, né? E depois, logo em seguida, eu trabalhei numa faculdade e fui para o banco, né? E no banco, eu comecei a trabalhar com 21 anos. E de família muito simples, né? Então você não sabe estratégias, você não sabe se posicionar, se portar. E lá, o que aconteceu, né? Para vocês perceberem que a gente também recebe nãos, né? Então todo mundo olha, 20 anos atrás, o que a gente passou, né? Então no meu caso foi mais de 20 anos atrás. E na verdade, o que aconteceu? Eu entrei no banco muito jovem, chorava todos os dias. Eu nem tenho esses termos bancários. Meu Deus, isso é muito difícil, né? Só que quando você tem um propósito, você tem um sonho, você tem uma meta, né? E a minha meta, Lucas, foi só não decepcionar meu pai. Olha só. Porque o que aconteceu? Eu já era empregada na faculdade, né? Eu trabalhava na faculdade e eu pedi demissão para ser estagiária. E meu pai achava que ser estagiário era descer de cargo, né? E não queria que eu fizesse isso. Eu falei, ai, pai, mas
O meu amigo falou que eu tenho perfil, eu vou investir nisso. Ele disse, não faça isso. Eu falei, bom, então eu vou te desobedecer e eu vou arcar com as consequências, pode ser? Aí ele falou, não, pode, então tá bom. Em menos de 8 meses, eu saí de estagiária para ser gerente do banco, né? Só. Passei pelo processo seletivo. Que legal. Eu fazia tanto as atividades dos meus superiores que a única coisa que eu não tinha era a senha. O resto eu fazia tudo por eles. Você já estava lá, Eu já estava pronta, né, no percurso em no menos. próximo nível. No próximo. Eu tinha uma atitude do próximo nível, Sim, né? sim. E em menos de 8 meses eu já virei gerente, né, da carteira lá de negócios pessoa física e depois, posterior, fui gerente geral da agência. Que legal. E aí, a gente precisa sempre rever valores, né? Sim. Porque questão de humildade, de não ter uma bagagem familiar, não significa que você tenha que desistir no primeiro passo, né? Pelo contrário, você tem que persistir, para que realmente você possa depois se posicionar da forma com que você quer no mercado, né? Então, eu acho que a lição do Lucas, ela é muito, muito importante, porque mostra que o começo de todos não é simples, como o meu, como eu comentei aqui, né? Tudo tem um detalhe aí que dificulta a nossa vida, né, Assim, Lucas? Márcia, o que você falou é incrível, porque o que a gente vê muito, principalmente nas redes sociais, né? Promessas Milagrosas, né? promessas agressivas, né, Márcia? Arrasta aqui que você vai ficar milionário. Olha, abandone tudo e empreenda. Olha, se a gente pode dar algum tipo de dica, é assim, não existe esse caminho, né? Esse caminho fácil. Né? Cara, é desafio. É um dia após o outro. É mudança de rota. É muita resiliência. É muito estudo, muito treino. Eu costumo dizer que, Márcia, uma das coisas que eu vejo empresários errarem muito é assim, ó, os empresários, muitos empresários não têm o hábito de treinar. Infelizmente. Quando eu falo treinar, eu estou falando assim, ó, o cara acha que abrir um CNPJ, contratar, recrutar, treinar as pessoas é o suficiente. Eu estou falando você treinar. Você tem que treinar todos os dias a sua mente, a sua alma, o seu intelecto, o seu espírito. Você tem que aprimorar rota. É verdade. Cara, se você não treinar, você vai ficar para trás, né? E aí você passou por essa experiência bancária e você se sentiu seguro para já virar empresário? Ou teve algum detalhe aí que você falou assim, ai meu Deus, devo ou não devo? Incentivar. Olha, em 2019, depois de 10 anos, ao completar 10 anos, Márcia, eu falei, chega, meu filho tinha acabado de nascer em outubro de 2019, e eu falei, eu preciso viver algo extraordinário com ele e com a minha esposa. Ela passou comigo toda essa trajetória. Que legal. A minha esposa, ela tem endometriose, nós tivemos bastante dificuldade de ter o nosso filho, né? Ela passou por 2 cirurgias, um nível bem grave de endometriose, e eu falei, mais do que justo, de tirar um tempo de qualidade com eles. Em 2019 eu falei, eu cheguei para o meu diretor nacional, que é meu padrinho de casamento, um grande amigo, Fábio Prado, e eu falei, cara, eu acho que o meu ciclo se encerrou, já deu, eu preciso tirar um tempo de qualidade com a minha família. E nisso eu me mudei para Minas. Olha só, eu tive a oportunidade, né, que você comentou. Márcia, eu tive o prazer e o privilégio de Deus de tirar um ano sabático, sabe? Eu cheguei num patamar que eu falei, eu vou tirar esse ano para minha família, para o meu filho. Então, 2020, logo em seguida veio a pandemia, né? E eu tirei esse ano para refletir. Foi o ano que eu mais trabalhei. Eu acredito. Foi o ano que eu mais trabalhei. Eu falei, eu vou tirar um tempo para descansar. Eu comecei a moldar um modelo de negócio que eu já tinha, que a minha esposa tocava em paralelo com a minha função. Escrevi livros, fiz um monte de mentorias, cursos, concluí minhas especializações. Ou seja, você compartilhou as suas experiências com outras pessoas que precisavam desse apoio, né? Eu até estava comentando no episódio com a Juliana hoje, que às vezes o empresário ele fica muito solitário, né? Ele não pode ficar solitário, ele tem que pegar a bagagem que ele tem e repassar para outras pessoas, né?
que com certeza alguém maior que tem mais experiência também vai fazer isso, né? É um Perfeito. ciclo, é por isso que a gente está aqui, né? Olha só, o podcast foi para isso, Sim. para incentivar vocês a se prepararem, a compartilhar experiências, se inspirar em experiências como a nossa, né? É importante vocês entenderem que o mercado mudou. E Sim. vocês precisam se preparar para essa nova mentalidade, né, Lucas? O jeito de consumir mudou e logo o jeito de vender produto e serviços mudou. Então, assim, eu acho, Márcia, que essa grande sacada de tirar um tempo para mim foi a grande virada de chave. Porque ao tirar um período para que eu pudesse respirar do corporativo, eu vi o meu potencial do empreendedorismo. Foi aonde eu falei, olha, aqui cabe empreender é compartilhar. Você compartilha experiências, frustrações, habilidades com outras pessoas, né? E em 2020 eu resolvi começar a desenhar um modelo de negócio que já existia há 15 anos. Ele estava aqui, Só precisava sair do papel. ele só precisava sair do papel. Então esse know-how de mais de 10 anos virou um modelo de negócio que é hoje a LXM, né? Agora a gente quer saber detalhes da LXM, né? Conta pra gente. Vamos lá. A LXM, Márcia, é uma franquia, é a única franquia do Brasil 3 em 1. Eu resolvi reunir os 3 maiores mercados do Brasil em um único modelo de negócio. Sacada, hein, Lucas? Muito legal, é um bebê, é uma paixão. Eu venho todo dia com muito entusiasmo para poder replicar esse modelo de negócio para todo o território nacional. Então, em junho de 2022, a gente começou a formatação da franquia. Mas existe uma série de protocolos que você precisa atender para se transformar em uma franquia. Imagina. E aí foram 6, 7 meses de preparação, desenhando processos, credenciamentos, alinhando fornecedores, processos internos. E aí nós desenhamos a LXM, que significa Life Expand Money, vida, expansão e dinheiro. A LXM é um modelo que permite o empreendedor atuar nas 3 maiores demandas do Brasil: produtos financeiros, seguros e energia solar. Então, olha que incrível. O cara pode ser um mini banco, uma mini corretora e a sua própria empresa de energia solar em um único modelo de negócio. Que legal, excelente. E precisa investir muito dinheiro, Lucas. Olha aí, já vamos para os detalhes, ó. Vamos para detalhe. Na verdade, na franquia existem algumas taxas embutidas, né? Então, para o investidor ter acesso àquele modelo de negócio, ele paga uma taxa de franquia. Um diferencial que eu resolvi colocar. Quando ao fazer o estudo de mercado, eu percebi que a taxa média para esses modelos era em torno de 40 a 60 mil reais. E aí eu falei, eu preciso lançar no mercado um modelo de negócio que fosse 3 vezes mais barato do que se pratica. Então hoje pessoas compram franquias de energia solar, por exemplo, por 50, 60 mil reais. Pessoas compram modelos de negócio de seguros, por exemplo, por 40, 50 mil reais. A nossa taxa de franquia custa 3 vezes menos. E o cara leva 3 negócios em um, tá? E pode aplicar no Brasil todo. Um outro diferencial. Eu tô vendendo peixe aqui, viu, Márcia? Você tá dando a oportunidade, eu vou vender o peixe. Algumas coisas, Márcia, que eu aprendi ao longo de mais de 10 anos de experiência. Eu queria que o modelo de negócio fosse inteligente, descomplicado e altamente lucrativo. Que o investidor não se preocupasse com processo de seleção, recrutamento, treinamento e capacitação. Então imagina só, o nosso investidor hoje ele não precisa se preocupar com logística, estoque e estrutura física. Que maravilha. Então ele é um banco Pode ambulante, ser home office. home office, é o modelo principal que a gente atua. Hoje nós temos 12 unidades, só para você ter ideia, de junho até outubro foi o processo de formatação, novembro, dezembro e janeiro nós estamos há 90 dias em processo de expansão e nós estamos com 12 unidades, inclusive com uma unidade em Portugal, em Braga. Então quer dizer que pode ir para fora do país. Olha só, pessoal. pode. Olha que maravilha. Nós já estamos, Márcia, em 4 estados brasileiros e 12 unidades. Minas, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro.
né? Nós temos uma unidade em Maricá, no Rio. E tem algum impeditivo para ser um franqueado? Precisa ter perfil comercial. O modelo de negócio, existe alguns modelos de negócio, já dando um brief sobre franquia, tá, Márcio? Existe 3 tipos de franqueados. Existe o franqueado operacional, que é aquele cara que compra um modelo de negócio que vai colocar a mão na massa. Existe o tipo de investidor gestor, que é o cara que fala, olha, eu quero comprar um modelo de negócio, uma franquia, mas eu não quero ficar no operacional, eu quero administrar esse negócio. E existe ainda um terceiro tipo de franqueado, que é o investidor. Um franqueado do McDonald's. Cortar dinheiro só. Cara do McDonald's, ele vem, compra uma unidade, o McDonald's faz tudo. E tudo é controlado por RP? Tudo controlado por RP, por tudo, CRM, altamente tecnológico, né? O nosso modelo de negócio, hoje nós temos... De um notebook, um celular e ir para o mundo. E a internet à disposição. Apesar que já a nossa plataforma já funciona offline. Já funciona. Mas basicamente a nossa franquia é um modelo operacional. Então, um ex-bancário, por exemplo, cansado de rotinas pesadas do banco, baixa lucratividade, falta de liberdade geográfica, estresse emocional. Nós já passamos por isso, nós sabemos. Então, quando eu reuni, Márcia, todas essas dores, eu falei, cara, existe um jeito de construir um modelo de negócio que possa sanar todas essas dores. Então, extremamente baixo investimento, altamente lucrativo, a demanda é altíssima. Por exemplo, qual o projeto para esse ano? Precisa readequar energia solar. Existe. Se o seu projeto for comprar um carro, trocar de carro, comprar um terreno, construir, reformar, viajar para fora do país. Desse nicho. A demanda é altíssima. Se você perguntar na mesa de um restaurante, com amigos, você vai perguntar, todo mundo tem sonhos. Então, tem razão. Você vai patrocinar esse sonho. A alta demanda. Esse é o modelo de negócio. Que legal. E você tem sócios, Lucas, ou não? Sim, hoje eu tenho 2 sócios, né? Nós temos a Patrícia, que é a nossa diretora financeira e administrativa. O Rafael, que é o nosso diretor operacional, é o que cuida de toda a rede de franqueados. E eu, como sócio fundador, eu faço a parte comercial e de expansão de negócios, né? Então, hoje nós 3 cuidamos dessas 3 frentes. E para o nosso cliente aqui, conta como é trabalhar em 3 sócios, né? Porque às vezes você fala, não, eu quero tocar porque eu faço tudo, eu resolvo tudo. E não é assim, né? Para que a gente possa prosperar, a gente precisa compartilhar, né? Compartilhar dores, dinheiro. E como é ter 3 sócios? É assim, Márcia, um dos erros que eu cometi ao longo desse período no empreendedorismo foi exatamente essa visão. Eu empresário, né? Eu empresário. Então, assim, eu era a mistura de um cara que batia o escanteio e corria para cabecear. Ou seja, naquela pirâmide, né, do planejamento estratégico, tático, operacional, você juntava tudo e fazia tudo. Aos poucos eu percebi que dividindo é que se multiplica, né? Então, hoje, por exemplo, muitas vezes eu não sei o que está acontecendo na parte financeira administrativa, porque eu confio na minha sócia. Sim. Ela toma as decisões e traz para nós algumas situações para que a gente possa decidir juntos, mas 90% das decisões ela tem autonomia de tomar. Assim Então essa é a sua primeira recomendação, autonomia entre os sócios, cada um liderando a sua tarefa, o seu segmento. Não pode na verdade, você não pode confundir autonomia com não compartilhamento de ideias. Nós, todos os dias, nós compartilhamos ideias. Mas a Patrícia e o Rafael, como sócios, eles têm autonomia para tomar decisões. Né? Então, a primeira dica é essa, autonomia. A primeira dica é, tenha sócios. Assim como é na vida pessoal, tenha família. Esposa, né? Filhos. Tenha filhos. É porque a sociedade, né, Márcia, vem vendendo uma ideia diferente disso, né? Não tudo tenha separado, filhos, né? Tudo separado. Não tenha família, não tenha um monte de filhos, porque hoje é muito difícil, o mundo é cruel. Cara, a gente precisa... Eu falo com a minha esposa e ela também tem o mesmo, a gente é alinhado em relação a isso, a gente quer ter 4 filhos.
A minha contribuição é colocar seres decentes aqui nesse mundo, já que o mundo tá Educados, mal, né? E educado, né? né? Obviamente isso não é uma recomendação, tá? Tenha quantos filhos você e a sua companheira ou seu companheiro decidir. Mas eu acredito muito que se você vai empreender, cara, chama alguém que tem uma habilidade diferente da sua para compartilhar das dores e desfrutar das coisas boas que o empreendedorismo traz. Eu vou até aproveitar o seu gancho, Lucas, assim, hoje, né, eu trabalho com meu marido, ele é meu sócio, e antes ele era funcionário público, né? Olha só. Então, quando ele tomou a decisão que ele ia ser só empresário e não mais ser funcionário público, o pessoal, meu Deus, como é que você pode ter coragem de trabalhar com a sua esposa, né? Sim, Você vai acabar com o seu casamento, com a empresa. E realmente é um modelo de negócio, né, que antigamente falava que era desafio, né, falido, é um desafio. A gente tem regras, né? Sempre parâmetros, regras, sempre faz toda a diferença na empresa, tá? Profissional. Aham. E então o que que acontece? No momento que ele foi tomar essa decisão, todo mundo ficou meio assustado, né? Sim. Nossa, mas a partir do momento, como você falou, com os seus sócios, a gente trata como sociedade mesmo. Então, cada um tem a sua função, Sim. cada um tem autonomia para fazer as suas decisões. Chegou em casa, a gente tem uma regra com a filha, eu tenho uma filha de 5 anos, e de final de semana a gente realmente fica em função da família e durante a semana é um pouquinho mais tumultuado e ela fica na escola e eu fico tranquila porque a escola que a gente escolheu é Sim, muito boa, dá todo o confio, né? suporte. Então, eu acho que é legal você estar falando de sociedade porque a gente precisa até mudar o modelo mental de que fazer tudo sozinho é mais interessante, que tem que ser tudo separado. Não, a gente tem que fazer compartilhando, só que de forma organizada, profissional. Você quer ver uma coisa legal, Márcia? É assim, ó, eu sou o sócio fundador da LXM e o contrato social era eu e a minha esposa. Olha aí, ó. A Patrícia e o Rafael foram convidados por mim. Eu convidei eles para fazer parte do projeto LXM. Não foi uma ideia que partiu deles, não foi uma ideia que partiu de mim sozinho. É que eu cheguei num determinado momento que eu falei, cara, se eu for executar isso da melhor forma possível, se eu quiser colocar esse modelo de negócio a nível Brasil ou até lá fora, com excelência, Braço, né? eu preciso de pessoas que tenham esse negócio como se fosse delas. E aí eu fiz um convite para o Rafael, um amigo de longa data, trabalhou comigo em outros lugares, e eu falei, Rafael, quer virar meu sócio nesse negócio? Mas sócio de verdade, viu, gente? Um erro que é muito comum acontecer é a sociedade Só pro forma, né? de boca. Não, primeiro passo, contrato social, vá no contador e fala, olha, a partir de hoje, faz a alteração no contrato social, insere todo mundo, isso dá responsabilidade compartilhada e é o correto a se fazer. E assim eu fiz. Eu convidei eles para ter uma participação no negócio e hoje eles são donos de fato e a gente está crescendo junto. E eu jamais, Márcia, teria chegado em apenas 90 dias de processo de expansão se eu não tivesse sócios ao meu lado. Olha só que maravilha. Olha a dica do Lucas, tá vendo? Precisa prestar muita atenção em quem tem bagagem, em quem segue o profissionalismo, porque olha aí o resultado, né? Em 90 dias, olha quanta prosperidade. Imagina o que vem pelo ano, hein, Lucas? Nós temos uma meta usada, tá, Márcia? A nossa visão, como toda empresa, se você não tem, deveria ter missão, visão e valores. A nossa visão é atingir 100 unidades até dezembro desse ano. Tenho certeza que vai chegar lá, super fácil. A gente tem essa visão. E a nossa missão, Márcia, é proporcionar um modelo de negócio inteligente, lucrativo e descomplicado para as pessoas. Que as pessoas não precisam se preocupar com estoque, logística e estrutura física e que também possam ter rendimentos altamente lucrativos. Você, quando trabalhou no banco, eu vou te dar um exemplo aqui que é muito legal, muita gente não sabe. Hoje, um operador do banco, por exemplo, ao fazer vamos pegar um produto bancário qualquer, um consórcio. Ele vende lá um consórcio para o seu cliente que está ali na carteira. Ele ganha X de comissão. No nosso modelo de negócio, pela nossa pesquisa de mercado, isso chega a 5x. 5x. Olha. 5x. Então, quando eu falei com alguns bancários amigos assim, olha, se você vender um consórcio de 400 mil reais lá para o teu cliente no banco, você ganha quanto? Eu ganho 2 mil, aqui você vai ganhar 12. Aqui você vai ganhar 14 mil reais. E o negócio é dele, né?
e o negócio é seu. Então, essa é a discrepância que existe. Você está dentro de um modelo de franquia e você está dentro de uma instituição financeira, né? Por mais que você tenha ali a estrutura para te amparar de uma série de fatores, mas não é altamente lucrativo. Mudem a percepção de negócios. Olha aí, ó, a recomendação do Lucas. Lucas, olha, para mim foi um prazer compartilhar um pouquinho da sua história, da minha história. Espero que a gente possa se falar novamente, né, para você contar aí a evolução da empresa, Sim, sim. entender um pouco mais sobre franquias, né, um pouco sobre a sua história desafiante no decorrer da sua vida. Quero muito agradecer a sua disponibilidade de tempo, de vir aqui conversar. E eu gostaria que você recomendasse para o nosso público algo para que fosse, acontecesse algo de diferente na vida desse nosso cliente. Vamos lá. Primeiro, obrigado, tá? Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu quero me comprometer e eu quero um compromisso seu. Ah, combinado, vamos lá. Quando a gente bater 50 unidades, a gente já volta para contar pro pessoal. Gravaremos novamente. Boa ideia, adorei o desafio. Olha, Desafio, hein? esse semestre ainda, hein, Lucas? Pessoal, eu acho que a dica que eu daria é assim, Márcia. Tá se falando muito na rede social sobre propósito, né? Eu gosto muito de usar uma referência de mais de 2000 anos que fala o seguinte: esqueça um pouco o propósito e foca um pouco na promessa. Existe uma promessa sobre você, existe uma promessa sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu filho. Existe uma promessa já escrita há muito tempo sobre o seu negócio. Então, não fique tentando achar fórmulas mágicas. Se você acredita que você tem um talento, vai atrás desse talento, se coloca, se propõe, tenha proatividade, assuma riscos, entenda que nessa trajetória vai ter problema, você vai ter que ter resiliência, vai ter que ter força, você vai ter que mudar de rota várias vezes, mas foco na promessa. Muito mais forte do que o seu propósito é a promessa que Deus tem para você. Bom, foi muito bom estar aqui com você, Lucas. Espero que a gente em breve sente novamente para gravar um outro podcast para contar aí essa evolução da empresa. Coisa Nada? boa. Obrigado, viu?